belos os hinos de Natal, e é claro que são hinos apropriados apenas para essa data do ano. Por isso nós, quando entramos no mês de dezembro, começamos a cantar os hinos de Natal, e essas letras, tão preciosas, que nos levam a Belém, que nos dirigem a Jerusalém, que nos fazem ver o amor de Deus se revelando ao mundo a partir da humildade de um presépio, no tempo do nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vou pedir a Rebeca, só para recolher a tela um pouquinho, Rebeca, para que vocês possam contemplar melhor o presépio aqui. Eu pedi ela lá para montar um presépio. Esse presépio, quem nos arrumou os personagens todos é a dona Lujan, que é membro aqui da igreja, e a estrela que está lá em cima, daqui a pouco vai dar para todo mundo ver, é o Fábio Vilela, o doutor Fábio, que preparou há muito tempo para nós, e de vez em quando nós resgatamos, porque nós queremos falar sobre a cena do presépio, sobre o humilde presépio de Belém, porque essa nós vamos verificar que não é uma cena produzida por homens. No Natal, os homens preparam, e as mulheres, o ser humano, preparam muitas cenas, as luzes da árvore, as bolas da árvore, a mesa, que recebe os familiares, a gente prepara. São cenas também bonitas, preciosas, preparadas pelos homens. Mas a cena que Deus preparou é o presépio. Nós vamos lembrar, vamos verificar que tudo que tem no presépio, tudo que se vê, e algumas coisas que a gente às vezes não consegue retratar nas imagens do presépio, todas são providenciadas por Deus. No nascimento de Cristo em Belém. Anjos, Deus que enviou. E os pastores que vieram foram chamados por Deus, quando Deus anunciou a eles, o nascimento de Cristo em Belém. Vai lá ver a criança envolta nas faixas, deitado na manjedoura. Os magos vieram guiados pela estrela do Oriente. Quem enviou? Mais tarde, Deus enviou. A estrela os guiou até Belém. Ação de Deus. Maria ir para Belém, ação de Deus. Vem o censo, nós lemos o texto, nós vamos reler. Mas toda essa cena, ela é formada por Deus. Não tem Papai Noel no presépio, é formado por homem, Mas no presépio as coisas são de Deus mesmo. O que a gente vê, o que ele retrata, os personagens, a estrela, tudo que se vê, é Deus que providenciou para marcar a chegada, o nascimento do seu Filho Jesus ao mundo. Então eu quero reler esse texto com vocês, que nós já lemos na abertura, só que agora eu quero ler numa só voz. Rebeca, coloca lá para mim, pode abrir a tela, por favor. Pode colocar o primeiro texto da liturgia, depois você joga aqui, fazendo favor, minha reflexão, que eu vou passando aqui, mudando a tela aqui mesmo, Mas primeiro vamos reler o primeiro texto, Lucas, capítulo 2, verso de 1 a 7, tá bom? E eu li sozinho, agora nós vamos ler numa só voz. E aqueles que puderem se colocar em pé, por gentileza o façam. Participem da leitura, o texto está... Isso, aí. Vamos lá. 1 a 7, Lucas 2, o nascimento de Jesus. Vamos juntos? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu
completarem-se-lhes os dias. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Podeis assentar. Deus acrescente graça ao nosso coração. Nesse momento em que, celebrando o Natal, nós podemos meditar sobre o humilde presépio de Belém. Humilde porque, vocês sabem, a cena é a cena da humildade. Jesus, ele não nasce no palácio, ele não nasce na capital, ele não nasce entre os grandes nomes e das grandes famílias de Israel. Ele vem de uma família simples, mas ele vem da linhagem de Davi, o grande rei de Israel, para se cumprir a escritura, de que Deus haveria de levantar um sucessor, ele haveria de reinar, seu reino seria eterno, da linhagem de Davi, o rei que o Senhor levantou e ungiu para ser rei, grande rei de Israel. Então, da linhagem de Davi, mas da cidade, pequena cidade de Belém, tá bom? Uma cidade não de grande destaque, pelo contrário, uma cidade pequena e até menosprezada por aqueles que viviam em Jerusalém, que era a capital, e é a capital, tá bom? Então nós queremos meditar com vocês sobre, no humilde presépio de Belém, ali se revela a glória de Deus ao mundo. O Filho de Deus, o Emanuel, vem habitar entre os homens. Naquele cenário simples, naquela estrebaria, naquele local onde se recolhia os animais, onde se tratava dos animais, se alimentava os animais, naquele local e com a presença de pastores, que também não eram os personagens e a profissão de maior destaque junto aos judeus. O povo queria ser guerreiro, queria fazer parte do exército, queria ser rei, queria ser sacerdote, queria ser escriba, queria ser aqueles que o povo admirava, aplaudia. Sumos sacerdotes, profetas. No meio de Israel há muitas figuras de grande destaque, mas Jesus nasce e Jesus é contemplado e adorado por pastores. E depois, é claro, magos do Oriente, que vêm de longe, guiados por Deus, vão chegar mais tarde, vão chegar para adorar, para presentear o Senhor com as suas preciosidades. Tá bom? Então, o presépio é humilde. Maria de família simples, José também. Eu quero lembrar algumas verdades que Deus traz ao nosso coração pela sua palavra. Primeiro é que Deus que estabelece a cena. Não é criado por mim, nem por você, nem por nenhum ser humano, nem por nenhum princípio religioso. Tudo que tem no presépio é Deus. Já lembrei isso para vocês aqui. Deus estabelece essa preciosa cena, mas não é algo acidental, não é algo que acontece por acaso. Jesus não nasce por acaso, ele é anunciado, ele é proclamado pelos profetas, ele é esperado pelos judeus, dele se fala 600 anos antes de nascer. Mais do que isso, desde Gênesis 3,15, a Bíblia vem revelando de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente que tentou Adão e Eva lá no paraíso ainda, no Éden, e os levou à queda. Mas Deus já promete o Salvador, o libertador, o resgatador, aquele que vem para pagar o preço do pecado, esmagar a cabeça da serpente que tentou e que levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecado original, ao pecado que deu origem a outros pecados, a outras ações pecaminosas do ser humano junto à história. Mas isso não é acidental. Nós lemos o texto de que, pela primeira vez na história de Roma, um recenseamento foi exigido. Pessoas tinham que sair da sua região, da onde moravam, e tinham que ir para a cidade onde haviam nascido, e ali eles tinham que se alistar. O interesse é saber, o Império Romano, quantos judeus nós temos? Qual é a idade deles? Para saber o quanto mais eles podem aproveitar dessa gente,
dessa mão de obra toda, para ter um controle. A proposta do governo romano é essa, mas acima da proposta do governo tem a mão de Deus, querendo levar, precisando levar, tirar da pequena cidade de Nazaré e conduzir até Belém Maria e José, porque a profecia dizia que ele não nasceria em Nazaré, seria chamado Nazareno, porque ia viver lá, ia crescer lá, mas ele é nascido em Belém. Quando a gente pensa nisso, nós temos que imaginar, identificar qual é a distância de Nazaré para Belém, 150 quilômetros, que eles vão fazer a pé e ao lombo de burro, porque eles não são aqueles que podem comprar camelos, que era, né, um animal, né, mais confortável para se viajar. Maria está grávida, a viagem vai demorar, por isso José não é o primeiro a chegar para encontrar lugar na hospedaria. Ele tem uma viagem mais difícil, mais demorada, mais cuidadosa. Sua esposa está grávida, muito próximo de completar 9 meses. A coisa vai ficando um pouco mais difícil para a mulher, né, na gestação. Está com o pé um pouco mais inchado, está carregando um peso um pouquinho maior, né? Sente muitas dores na barriga. O bebê se mexe muito, se movimenta muito, aperta muito as costelas da mulher, né? E aí a viagem tem que ser um pouco mais devagar, mais lenta, mais cuidadosa. Quando José chega, a cidade está tomada de gente, que foi antes dele, que foi mais rápido que ele, que às vezes saiu depois dele, mas já chegou primeiro, mora mais perto e consegue fazer uma viagem mais rápida, mais quilômetros por dia. Maria não podia, mas Deus precisava levar Maria, porque a profecia é que ele nasceria em Belém, nasceria em Belém. Então é algo que Deus vai preparando, Deus vai fazendo, esse recenseamento, no período de César Augusto, quando Quirino era um dos governadores, lá na Síria, e essa aí é só para dar datas, para a gente conseguir identificar melhor quando se dá o nascimento de Cristo. A gente percebe que Deus está preparando o ambiente, preparando o contexto para o menino nascer de fato em Belém, como ele havia prometido, havia anunciado por boca do profeta. Há um contexto, há uma cena sendo montada, e não é acidental. Outra coisa, acontece no tempo que Deus quer. Naqueles dias, diz o texto, César Augusto vai pedir o recenseamento, porque é o dia que Deus está preparando para o menino nascer. Ele já havia anunciado a Maria que ela ia ficar grávida, é a virgem que concebeu por obra do Espírito Santo, o tempo da gestação está terminando, ela precisa ir para Belém. Então, quando ele precisa, naquele dia, conforme Deus precisava, Deus providenciou o recenseamento e vai Maria e José para lá. E quando ele chega lá, o que acontece? Aí vem um outro termo aqui, completa-se os dias de Maria. Aconteceu, completaram-se os dias. Deus preparou. Não é fruto do acaso. Não é algo que José e Maria programou e agendou. Foi Deus quem fez. Então Deus é quem governa a história. Ele estabelece a cena, ele determina o que vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. A gente fica achando que não, é fruto do acaso. O governador, o imperador pediu o recenseamento, José teve que ir, então ele nasceu em Belém. Há uma mão de Deus que governa a história, que governa os governantes, que reina sobre tudo, sobre todos, em todo tempo, e que está fazendo cumprir o seu querer, a sua vontade, na nossa vida, na sua vida, na vida da igreja. O tempo passou, mas o nosso Deus de ontem é o mesmo hoje, vai ser amanhã também. Ele continua conduzindo a história. Às vezes a gente acha que não, que somos nós que conduzimos, são os governantes que conduzem, são os grandes líderes dos países, das nações, do mundo que conduz. O presépio, o humilde presépio em Belém mostra, não, há um Deus soberano, que monta a cena, que conduz a história, que não deixa a vida entregue ao acaso, dentro do tempo que ele determinou. Quando nós falamos de tempo de Deus, nós usamos a expressão kairos, porque cronos é o tempo meu, do meu dia, do meu ano, que vai acabando aí, o seu também, do meu relógio, que eu determino para que as coisas aconteçam para mim, e que eu monto a minha agenda para fazer essa ou aquela ação, né? Para estar nesse ou naquele lugar. Nem sempre acontece, porque nossos planos, nossas agendas falham,
Mas Deus não, Deus tem o tempo dele, e o tempo dele nunca falha. Sempre acontece como ele estabeleceu, como ele quer, no dia que ele quer, no momento, do jeito que ele já preparou para ser. Então, há um tempo determinado. Naqueles dias, quando Jesus precisava ir, ou quando Maria e José precisavam ir para Jesus nascer lá, em Belém. Quando eles chegam lá, completa-se os dias. Não é um negócio que você programou um parto cesárea. É um parto normal. Aí assim, sabe, isso vem no dia que tem que vir. Às vezes eles falam que na lua cheia é melhor, né? Não sei se era lua cheia, é bem provável, pode ser que tenha sido. Mas é o tempo de Deus. Determinado por Deus, irmãos. O que Deus determina, Ele faz, Ele cumpre. Não depende do homem, não depende da situação, da circunstância ser favorável. Não era favorável para Maria fazer essa viagem. Era difícil para ela fazer essa viagem agora. Mas Deus determinou. Deus revelando seu propósito. Está faltando ali o ó, né? Acho que escondi ali na figura o ó. Então é Deus fazendo o que Ele quer. Deus cumprindo o propósito que Ele tem. Ele queria trazer ao mundo o Salvador. Era desejo dele manifestar o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Era desejo dele, através de Cristo, manifestar a glória do Filho unigênito do Pai. Era preciso que Cristo viesse. E Deus determinou que ele viesse nesses dias, nesse tempo. E Belém vai receber, mesmo a estrebaria, não importa se não há lugar na hospedagem. O menino não precisa nascer no palácio. Não precisa nascer no hospital, não precisa nascer na melhor casa da cidade. Plano de Deus, o propósito de Deus é que ele nasça. Pode ser na humilde estrebaria, mas o plano, o propósito de Deus vai se cumprir em Belém de Judá. É lá que ele haveria de nascer. Essa cena vai revelando para a gente muita coisa sobre Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre como Ele se importa com a nossa vida, com a nossa alma, com a nossa história, e como Ele consegue reger o tempo, governar o tempo e fazer com que as coisas caminhem dentro daquilo que Ele quer, daquilo que Ele estabeleceu, porque Ele é Deus soberano. É humilde a estrebaria, mas é grande, é precioso o agir de Deus, o mover de Deus para montar aí essa cena, né, que Ele montou. Então, eu anotei algumas coisas só para lembrar para você e para ver como que Deus vai fazendo dentro do propósito que Ele tem, tá? Nós vamos encontrar em Belém de Judá, é lá que ele haveria de nascer, profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E aí ele vai nascer lá, Mateus 2, 46, vai trazer essa revelação também, quando os magos vão procurar Jesus, aonde o ser humano poderia pensar que ele deveria nascer. Se é rei dos judeus, tem que ser no palácio, tem que ser na capital, tem que ser em Jerusalém. E eles são guiados pela estrela, e eles vão no palácio de Herodes, procurar o menino, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí, Herodes não sabe de nada das profecias, vai chamar quem conhece, vai chamar quem sabe, vai chamar os principais dos judeus e vai inquirir dele, aonde haveria de nascer esse menino? Eles vão olhar na profecia de Miqueias e vão dizer, em Belém de Judá. Então é Deus montando a cena. E é por isso que Maria faz essa viagem. É a virgem que vai dar à luz a um filho, conforme anunciado pelo anjo, Lucas capítulo 1, verso 26 a 31. É da casa de Davi, José é da casa de Davi, Salmo 46, verso 5. Também Salmo 89, verso 24. Deus vem revelando o seu propósito, o seu querer, e esse menino tem que nascer em Belém, vai nascer de uma virgem, vai se vir no tempo determinado por Deus, naqueles dias, chegando e completando-se os dias, ele nasce na pequena vila de Belém. Deus é aquele que de fato cumpre todo o seu propósito. Isaías capítulo 9, a Cíntia já mencionou o texto aqui, vai dizer, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Deus anunciando ao mundo, trazer ao mundo seu filho, para estabelecer o reino, para sentar num trono que vai ser eterno, de eternidade.
E aí vai ter uma expressão muito preciosa lá no versículo 7. O zelo do Senhor fará isso. Mas quem vai garantir que vai ser assim? Quem vai garantir que a virgem vai conceber? Que o menino vai nascer em Belém? O zelo do Senhor. O cuidado que Deus tem com o seu nome, com a sua palavra, com quem Ele é, no poder que Ele pode manifestar. É Deus que vai fazer. Não é César Augusto que vai apenas decretar um censo. É Deus que vai movê-lo a isso, vai levá-lo a isso. Porque algo muito maior Deus quer realizar lá em Belém. Muito maior Deus quer trazer do que um recenseamento dos judeus para o Império Romano. Ele quer trazer o Messias prometido. Então, queridos, Deus é quem estabelece a cena, porque esse é o propósito dele. Não tem no presépio ninguém que Deus não tenha movido o coração para ir, que Deus não tenha trabalhado para estar lá, e para estar na estrebaria, para ser deitado o menino na manjedoura. O humilde presépio de Belém. Uma outra verdade é precisamos ver o que o Senhor nos revela então. O que Deus revela ao mundo na estrebaria de Belém. Muitos que foram a Belém não ficaram nem sabendo disso. Foram, participaram do recenseamento, voltaram para casa, não se atentaram para o nascimento do Messias. Muitos não se atentaram para isso. Os pastores foram visitados por anjos e foram lá contemplar o menino. Depois vieram magos do Oriente, que foram também a Belém. Mas muitos de Jerusalém, que era muito mais perto do que o Oriente, os magos fizeram uma viagem de aproximadamente 900 quilômetros. Uma viagem de dias, muitos dias. Enquanto Maria foi 150 quilômetros para nascer lá, de Nazaré a Belém da Judéia, os magos andaram 900 quilômetros. Mas vocês se lembram que eles foram ao palácio de Herodes? Vocês se lembram que foram os principais dos judeus que identificou que em Belém de Judá que ele haveria de nascer? É interessante, ninguém do palácio se propôs a ir com eles até Belém para ver se o menino tinha nascido mesmo, se o rei dos judeus tinha nascido mesmo em Belém, se ele estava lá, se essa criança existia ou não. De Belém, ou de Jerusalém a Belém, a distância é muito pequena. 50 a 60 quilômetros. Mas ninguém foi visitar o menino em Belém. Então, é preciso que o nosso coração, que o mundo veja, de fato, o que Deus revelou lá no nascimento de Cristo em Belém. Há muita gente que conhece muita coisa sobre o Natal, que celebra muita coisa no Natal, mas não enxergou ainda o principal, Jesus. Eu recebi muitas mensagens do Natal, algumas muito belas, com palavras muito bonitas. Mas eu comecei a avaliar algumas palavras, algumas mensagens, eu verifiquei que tem de tudo, menos Jesus. Deseja tudo, fala de luz, fala de amor, fala de generosidade, mas não fala do visitar de Deus para salvar o perdido. Não fala nem de Jesus, nem do menino que nasceu em Belém. Não fala da estrebaria, não fala da graça de Deus que visita o homem com perdão por seus pecados. Não fala. Fala de amizade, fala de troca de presentes, fala de reunir amigos, de se assentar às mesas fartas, com finas iguarias, ou não, para se assentar com a família e partilhar um pouco mais da vida, viver um pouco mais de comunhão. Natal pode falar de árvore, pode falar de luz, pode falar de Papai Noel, mas às vezes não fala do que Deus revelou lá. O personagem principal, Jesus de Nazaré. Se você realiza o celebrar do seu Natal, vive com a família, relembra, troca presentes, faz amigo secreto, né, e tudo mais, celebra, expressa a sua gratidão, mas não fala do menino, não agradece pelo presente de Deus ao mundo, pelo perdão de Deus aos seus pecados, pela graça de Deus que visitou a sua história e visita na fé que você exerce no menino que nasceu em Belém, quando aquele menino rompeu os céus, visitou a terra, para trazer ao mundo, ao homem, grandiosa salvação. Você não celebrou o Natal, você se reuniu com amigos, você trocou presentes,
você expressou generosidade, você cantou canções com alegria, você ornamentou a sua casa com luzes, com árvores que são belas, com sinos, mas você não entendeu o principal que foi revelado naquela noite. Vejam só, os magos vieram visitar o rei dos judeus, que eles, de fato, perceberam, né, receberam de Deus o aviso por causa da estrela, né? Vieram de longe. Foram orientados pelos principais dos judeus no palácio de Herodes. Nem Herodes, nem os principais dos judeus foram a Belém ver o que Deus revelava ao mundo. Os pastores deixaram as suas ovelhas e foram até Belém. Glorificaram a Deus. Os magos contemplaram o menino, trouxeram das suas preciosidades, ouro, incenso e mirra, visitando o menino na casa em Belém. Então nós vemos, queridos, que é preciso entender qual é o propósito de Deus com a vinda de Cristo. O que Ele quer revelar? O que Ele quer mostrar? Ele quer mostrar que se importa, Ele quer mostrar que nos ama, Ele quer mostrar que há um novo caminho para a gente trilhar, que é possível vencer o pecado, que é possível agora viver uma vida que nos leve na direção de Deus, que existe um agir de Deus em nosso favor, pagando o preço do nosso pecado na cruz, o que nós não podíamos pagar, o que nós não podíamos fazer, Ele fez. Natal nos chama a contemplar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a reconhecer que Deus, com toda a sua grandeza, se lembrou de mim, de você, que é tão pequeno nesse mundo, que é a nossa vida, na multidão de ser humano, que vive no mundo hoje, que já viveu no mundo antes da gente. Pois é, mas Deus se lembrou de você, quando Ele enviou Cristo, estava pensando no seu pecado, na sua iniquidade, na sua morte, e por isso, nós precisamos olhar para o Natal e entender o que nos é revelado aí, desse Natal que nós, de fato, celebramos. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos querer levar a nossa vida do nosso jeito. Então, Jesus é aquele que vem na humilde estrebaria de Belém, nasce lá. Ele é deitado aonde? No coxo, aonde o animal se alimenta. Mas a proposta de Cristo não é ficar na estrebaria, é seguir até Jerusalém. Ele vai crescer, ele vai começar o seu ministério, ele vai chamar discípulos para segui-lo, que ele vai orientá-los, formá-los para levar adiante o seu propósito com o reino, com o revelar da glória de Deus, da salvação de Deus aos homens. E ele vai caminhar um dia de forma muito convicta para Jerusalém, sabendo que ali ele vai ter que dar a sua vida. Ele vai se reunir no cenáculo com seus apóstolos para comer a Páscoa dos judeus, a última que ele vai celebrar corporeamente com os seus discípulos. Ele vai tomar o pão e vai dar um significado novo para o pão, dizendo: agora esse pão representa o meu corpo que vai ser entregue, o meu corpo santo, sem defeito, que vai ser punido, castigado, que vai ser oferecido em favor do pecador. E esse cálice, fruto da videira, representa o meu sangue, sangue derramado em favor de vós, sangue puro, derramado em favor de vós, para a remissão do vosso pecado. Por isso que João Batista havia dito o quê? Entendendo o revelar de Deus na manjedoura, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que vem para ser morto, mas com a morte dele, nós vamos alcançar vida na purificação do nosso pecado, no pagar do alto preço pela nossa culpa, que ele vem pagar ao oferecer a sua vida, ao verter o seu sangue em nosso lugar na cruz do Calvário. Então é preciso, irmãos, entender, quando olha para o presépio, né,
que o presépio vai nos levar um pouco mais à frente. Senão eu vou continuar nos meus planos, nos meus projetos, nos meus propósitos, vou esquecer do propósito de Deus. Vou achar que eu consigo fazer, que eu consigo governar, que eu consigo resolver, e vou viver, às vezes, aqueles dias de ansiedade grandiosa, de temor, de incerteza, vou perder a esperança, vou perder a alegria, vou me afundar numa depressão, porque eu não vejo saída, não vejo solução, porque eu esqueço da soberania de Deus que monta a cena, que governa a história, que é capaz de prover o pão de cada dia e a roupa de cada dia para a gente, que fala que a vida não é só de pão, e que nós, o ser humano não é aquele que vive só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da palavra, da boca de Deus. Porque o ser humano, ele se desgasta muito, ele cai muito em ansiedade, ele se preocupa muito, e às vezes ele atrai também muito mais luta do que ele poderia viver, porque ele não consegue enxergar o revelar de Deus do presépio, da manjedoura. E ele continua a conduzir a sua vida como se ele que resolvesse tudo, ele que desse conta de tudo, ele que desse resposta para todas as questões, e ele que fosse aquele que encontrasse a solução de todos os problemas. Nós não somos assim, nós somos limitados. Nós não temos condição. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, por isso que Deus enviou Cristo. Para fazer aquilo que a gente não sabe fazer, para alcançar aquilo que a gente não consegue alcançar, para trazer o cuidado naquilo que a gente de fato precisa. A manjedoura provê alimento, Deus provê o alimento para nós, o cuidado. Mas a proposta dele é trazer algo muito maior, é trazer salvação, é trazer graça, é trazer perdão de pecado, é transformar o morto em vivo, é levar esperança para aquele que estava no desespero, é restaurar, é mudar a sorte da eternidade daqueles que viviam condenados ao inferno por causa dos seus delitos e pecados, porque não podiam pagar e não podem pagar por nenhum dos seus erros. Por isso Deus enviou a Cristo. Se nós não entendermos que é o agir de Deus que cuida da gente, nós vamos achar que é a gente mesmo que resolve os nossos problemas, que conduz a nossa vida, que leva o nosso barco, o barco da nossa vida no mar da existência, para onde a gente quer. E daqui a pouco nós vamos nos deparar com tempestades às quais a gente não pode lidar. E se Deus não erguer a sua voz em nosso favor, nós vamos naufragar. Nós estamos perdidos. Vai ser o nosso fim. O fim do nosso projeto. Fim da nossa esperança. Fim do nosso sonho. Fim da nossa história. Então, queridos, nós temos que olhar para que possamos depositar no Senhor nossa confiança. Para que possamos esperar no Senhor, no seu propósito, no seu querer, no manifestar da sua graça, no manifestar da sua glória. Porque o querer de Deus e o propósito de Deus é aquele que vai nos fazer viver para a glória de Deus. Se caminharmos sem entender o que Deus revela, nós vamos caminhar perdidos. E vamos nos encontrar, vez ou outra, nos desesperos, tá bom? Então, ele vem da manjedoura para a cruz. Por isso que quando o anjo vai declarar o nome do menino, ele vai dizer, e ele se chamará Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Da manjedoura para a cruz. O humilde presépio para a dor, para o sofrimento da cruz. Da manjedoura para aquela mesa com os discípulos, onde o Senhor revela o seu propósito, o propósito da sua vinda. Ele fez milagres, ele trouxe sábios ensinos, ele ressuscitou mortos, ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão, ele falou ao coração dos pobres,
daqueles que eram marginalizados, esquecidos, Ele lhes deu atenção, Ele lhes deu voz, mas Ele veio para a cruz. Se Cristo tivesse feito todas as outras coisas, mas não tivesse morrido em nosso lugar, não oferecesse o seu corpo, não vertesse o seu sangue, Ele não teria cumprido o propósito de Deus, que é se tornar o Salvador de todo aquele que crê. Então, a caminhada de Cristo é a caminhada dentro do propósito de Deus, da cena que Deus quer montar, da vontade que Deus quer cumprir. Por isso que Ele vai consumar essa obra na cruz do Calvário. Jesus é aquele que vem para dar um novo significado à nossa vida. Nós que éramos criaturas de Deus, de repente nos tornamos filhos de Deus. Nós que éramos condenados pelo nosso pecado, agora estamos salvos. Pela obra de Cristo, obra redentora, da sua morte na cruz em nosso lugar. Nós queríamos ser vencidos pela morte e haveríamos de padecer os aguilhões da morte. Agora vencemos a morte porque o nosso Redentor, aquele que deu vida por nós, é Redentor ressurreto. Ele vive e garante para nós uma vida eterna também. Então ele tem que trilhar o caminho da manjedoura até a cruz e se tornar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva à presença de Deus, para que a nossa vida, que não tinha futuro, para que a nossa eternidade de choro, de ranger de dentes, de ausência, de separação de Deus, pudesse ser transformada numa eternidade com Deus, de gozo, de paz, de alegria perene, glorificando a Deus na nossa vida. E a nossa vida, que não glorificava a Deus por causa dos seus pecados, dos delitos, agora glorifica ao Senhor. Quando expressamos ao Senhor a nossa fé, quando reconhecemos o seu amor, quando fazemos da nossa vida algo que possa ser útil dentro do propósito que Deus tem, como Maria, que foi aquela por meio do qual Deus trouxe a Jesus. Então, meus queridos, Deus vem, mas Cristo vem para dar um significado novo ao querer, ao propósito de Deus com a nossa vida. O que eu quero lembrar a vocês, então, nesse momento de reflexão, olhando para a manjedoura, Natal é agir de Deus, não é invenção dos homens, não é coisa de religioso ou de religião. Deus criou, Deus providenciou, Deus preparou, Deus na sua soberania cumpriu, estabeleceu a cena. Celebrar o Natal é reconhecer e agradecer por Cristo, amor de Deus, graça de Deus que se revela com salvação ao perdido. Natal sem Cristo não é Natal, é uma celebração qualquer. Celebrar Natal é dar verdadeiro significado à nossa vida. Deus nos criou para a honra, para a glória do seu nome. Quando nós celebramos o Natal, reconhecemos o que Ele fez, quem Ele é, passamos a dar às pessoas à nossa volta a possibilidade de reconhecê-lo, de conhecer e de entender o que Ele fez, compreender o seu amor e a sua graça. Aí nós damos bom significado à nossa vida. Honrar e glorificar o nome de Deus, levando às pessoas a possibilidade de conhecê-lo, e conhecer o seu propósito, e conhecer a sua graça salvadora. Que no celebrar do seu Natal, o nome de Deus seja glorificado, e o seu viver seja aquele como de Maria, que ajuda, que faz prosperar a vontade e o querer de Deus a partir da sua vida. Que Deus providencie, continue a montar as cenas do seu propósito, do seu querer, usando a nossa vida para isso. Para que honra e glória seja dada a Ele, para que vidas possam ser alcançadas no plano de salvação que Ele efetuou
que Ele providenciou através de Cristo Jesus para todo aquele que crê.